Paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos. Vamos ter nesta noite o primeiro culto de apologia da Zona Norte, que será realizado na Assembleia de Deus do Brás, ali em Jardim Felicidade. Gostaria de deixar um versículo para os irmãos da Palavra de Deus, que tem a ver sobre o tema. O tema é apologia. Vai ser o primeiro culto sobre apologética realizado na Zona Norte. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 diz o seguinte: Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vós. Então a palavra responder no grego é apologia. Então precisamos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que se levante contra o cristianismo e histórico. E nesta noite nós estamos fazendo uma conferência pioneira aqui nesta região para que as pessoas venham entender o que é apologética. Muitas vezes as pessoas confundem apologética com o estudo de seitas e heresias. E não é isso que a Bíblia mostra. Nós temos que entender que a apologia, é a defesa da fé cristã perante qualquer argumentação mundana ou filosófica ou ateísta, ou mesmo argumentações que as pessoas tenham contra o cristianismo. Então nessa noite você vai se alegrar com o pastor Wagner, que foi membro do Instituto Cristão de Pesquisas, missionário na Espanha e um seminarista conceituado, um pastor abençoado que vai explicar o que é apologética. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Então, veja, às vezes nós não temos amor para aqueles que estão enganados nas garras das seitas. E nós precisamos aprender bem a palavra de Deus para podermos testar a palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque vocês têm aqui o pastor Marcos, certo? Que é um grande amigo meu. E o pastor Marcos, eu confesso para vocês que é uma das pessoas que eu conheço que mais conhece as Escrituras Sagradas, um grande amigo. E vocês são felizardos por ter o pastor Marcos como vosso pastor, né? Talvez você não valorize muito, né, o pastor Marcos, porque o que é valorizado hoje, o pastor na Assembleia de Deus é valorizado hoje. Sabe que pastor que é valorizado? Eu vou dizer para vocês, aquele pastor que chega lá: irmãos, esta noite, receba, irmão, receba. Aquele pastor que grita muito, né? Aquele pastor que sapateia, sabe o pastor Wagner? Aquele pastor que sapateia bastante, né? Aquele pastor que faz muito barulho. É valorizado, é muito valorizado na Assembleia de Deus hoje. Mas isso é uma inversão de valores. Isso é uma inversão de valores. Porque eu conheço o pastor Marcos e o culto de sexta-feira, aquele culto de doutrina, realmente é culto de doutrina, né? Você vai para algumas igrejas por aí, Assembleia de Deus por aí, culto de doutrina não é culto de doutrina, é culto de usos e costumes. As pessoas falam constantemente sobre aquele determinado assunto. E nós temos aí igrejas anêmicas, igrejas que não sabem, não tem muito conhecimento das Escrituras, porque o pastor fica só batendo naquela terra. Então eu queria te convidar nessa noite você a valorizar o seu pastor. Amém? Amém? Você frequentar mais os cursos de doutrina, você convidar outros que não gostam, né? Porque tem crente que não gosta de ensino, não gosta. Ele gosta de barulho, de campanha, mas ele não gosta de conhecimento das Escrituras. Conhecimento. A Bíblia diz crescer na graça e conhecimento. Tem que ter os dois, né? Mas tem crente por aí que ele está manto, né? Ele está crescendo espiritualmente defeituoso. E nós precisamos reverter esse quadro. Então, queridos, nessa noite eu não vou falar muito porque eu quero ouvir o pastor Wagner. Mas eu gostaria de dizer para vocês que a palavra no grego, né? Responder seria apologia. Nós temos aqui um congresso sobre o que é apologia. Defender a fé que uma vez foi dada aos santos. Quem são os santos? São vocês, os cristãos, né? E nós precisamos o que? Aprender mais as Escrituras, né? Precisamos conhecer as nossas doutrinas fundamentais. As igrejas evangélicas, por esquecer a doutrina da Trindade, já é algo do passado, ninguém mais fala. Inferno, que é isso? Não se fala mais de inferno em culto. Estão falando só palavras que agradam os ouvidos, né? Estão só dando ensino que agrada as pessoas, mas doutrinas bíblicas, o engano
a sedução do erro tem se espalhado por toda a terra. Os ventos do falso ensino têm se espalhado por toda a terra, por toda a terra. Ninguém está imune à sedução do erro, do engano religioso. Ninguém está imune à sedução das seitas. Ninguém está imune. Você está em sua casa, tranquilo, sossegado, está ali, você mamãe está dando banho na criança ali, está com feijão no fogo e toca a campainha da sua casa, uma pessoa está chamando no portão e você vai atender e a pessoa diz assim: bom dia, tudo bem, minha senhora? Como tem passado? Nós somos testemunhas de Jeová e estamos visitando as pessoas aqui no seu bairro. Ah, mas eu já sou crente. Ah, então, a senhora é crente? Sabe que Jesus mandou que nós fôssemos pelas casas conversar com todas as pessoas. A senhora vai muito à igreja? Ah, sim, eu sou crente fiel. Eu vou na igreja, eu louvo ao meu Deus ali na igreja. Qual igreja a senhora vai? Na Assembleia de Deus ali, olha. Né? E a igreja tem ficado lotada? Ah, sim, nós somos muito fervorosos em nossa fé. E você, me diga uma coisa, Dona Maria, a senhora que é crente, que vai à igreja, é tão fiel, a senhora pode me mostrar na Bíblia aonde diz que Jesus é Deus? Eu ouvi dizer que vocês dizem que Jesus é Deus. Olha, Dona Maria, a senhora sabe que esse mundo é um mundo de muito sofrimento. Todos nós ansiamos ver um mundo onde haja paz, onde não exista nenhum tipo de dor e de sofrimento. Como a senhora acha que o Deus bom pode mandar pessoas ao inferno? Porque um Deus bom mandaria pessoas ao inferno? Aonde diz, Dona Maria? Quanto tempo a senhora vai na igreja? A senhora é da Assembleia de Deus. Ah, eu sou da Assembleia de Deus há 20 anos, irmão. Há 10 anos. Viu? Diz assim, há 10 anos, 20 anos. Então a senhora pode me mostrar na Bíblia onde diz o inferno? Aonde está na Bíblia o inferno? Você está na sua casa, tranquilo, com a sua família, e vem alguém pedir razão da esperança que há em você. E o que você faz? Você não está preparado. E você se vê diante de uma situação difícil. Imediatamente você não vê a hora daquela testemunha de Jeová ir embora da sua casa e você vai ligar para o pastor: pastor, e aquele texto da Bíblia que o senhor me falou sobre o inferno, pastor? Ah, pastor Wagner, isso não acontece comigo, porque eu nem recebo ele de casa. Eu nem recebo ele de casa. Pastor, ela está falando aqui, quem tem em casa direto, a casa dela, o marido dela? Olha, é um grande desafio, porque estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. Irmãos, não é opcional, é um mandamento. Nós somos chamados a batalhar pela fé, a fazer uma defesa da fé. Estai sempre prontos, preparados para responder. Preparados para responder. A palavra responder aí, meus irmãos, ela aparece 7 vezes no Novo Testamento. E sabe o que ela significa? A Bíblia foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego. E a palavra grega aqui, ela é apologia, daí o nome apologia, que quer dizer uma defesa. Mas não é uma simples defesa daquele tipo: olha, eu posso não mostrar que o inferno, eu posso não saber dizer para você aonde fala do inferno na Bíblia, mas eu creio que existe. Eu creio que existe. Se existe céu, existe inferno. Mas, Dona Maria, aonde está na Bíblia? Tem aquele jovem
que está começando, que pegou amizade com seu filho, aquele jovem educado, aquele jovem que quer ir para uma faculdade, e diz assim: olha, Dona Maria, a senhora é crente, né? Então, só pode me responder uma pergunta? Se Deus existe, por que tanto sofrimento, hein? Qual é a prova que Deus existe? Qual é a prova que Deus existe? Qual é a prova que Jesus vai voltar? Não se passaram mais de 2 mil anos? E o que você vai responder? O que você vai dizer? Ah, pastor, isso não acontece comigo. Olha, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se isso nunca acontecer com você, você está no vermelho com Deus, porque você nunca evangelizou ou não está envolvido na evangelização. Uma das grandes barreiras para as pessoas virem a Cristo não é porque elas não creem em Deus, é justamente que elas creem em Deus. E uma das características do tipo de pessoas que nós encontraríamos nos nossos dias seriam pessoas religiosas. 1 Timóteo capítulo 3, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 5 diz assim: sabe, por isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Tendo uma forma de piedade, tendo uma religião. Hoje você vai evangelizar uma pessoa, você enfrenta um grande bloqueio. A pessoa é religiosa. A pessoa às vezes está num grupo religioso que não ensina o Jesus bíblico, a salvação bíblica. E as Escrituras nos dizem que não existe salvação fora de Jesus Cristo. Crer em um Jesus que não é o Jesus da Bíblia é cometer idolatria, é ter uma falsa esperança. Leva a pessoa para o inferno. Nós, como crentes, somos chamados, de acordo com ali 1 Pedro, de acordo com o texto aqui de 1 Pedro 3,15, estarmos sempre prontos para responder, estarmos sempre prontos, preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em nós. Por que devemos estar preparados sempre? Porque, irmãos, nós nunca sabemos quando nós nunca sabemos quando seremos desafiados, vamos nos encontrar numa situação em que a nossa fé vai ser questionada. E o que você vai dizer? Ah, olha, eu sinto que é verdade. Mero sentimento não funciona. Se vocês têm acompanhado, se vocês observarem os vários grupos religiosos, todas as pessoas passaram por uma experiência religiosa. Aquele sujeito que era um alcoólatra, que vivia jogado na rua, um dia recebeu uma assistência ali de uma entidade espírita, né? E agora tudo mudou na vida dele. É um excelente pai de família, é uma pessoa que tem aversão à bebida. Ele passou por uma conversão emocional, uma conversão social, não é uma conversão espiritual. A genuína experiência espiritual, ela nasce na verdade bíblica, no Jesus Cristo bíblico. A pessoa estava
Seu Joãozinho estava desesperado, o casamento dele estava por um fio, e ele estava andando na rua sem rumo, sem direção. Ele estava disposto, quando voltasse para casa, arrumar as coisas dele e ir embora e separar-se de Maria, porque o casamento já não estava mais dando certo. De repente, ele pisa numa revista, A Sentinela, que diz: torne feliz sua vida familiar. Ele pega a revista, abre e fala: puxa, é isso que estava faltando na minha vida. Vai para as Testemunhas de Jeová e ele é esposa, e tornam-se uma família exemplar. Houve uma conversão religiosa, não uma conversão espiritual. Então, se você der um testemunho para a pessoa daquilo que Cristo fez em você, é maravilhoso. Mas saiba que o testemunho, que a experiência religiosa, ele também passou por uma experiência religiosa. Nós somos chamados a dar a razão da nossa fé, a certeza da nossa fé. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala sobre o Evangelho, do que constitui o Evangelho, ele dá provas convincentes, objetivas. 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 até o 3. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Pois por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Afinal de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. E ele começa a dar o testemunho da ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo deu evidência da fé cristã. Ele falou acerca da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus não é um mito, não é uma lenda, é um fato. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. É a base da nossa fé, é o alicerce da nossa fé, é a essência do Evangelho. Não é apenas sentimento. Jesus Cristo ressuscitado, quando apareceu àqueles discípulos no caminho de Emaús, Jesus passou a falar com eles e ardia o coração deles. Mas Jesus apresentava as Escrituras. Em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro deu evidências de que Jesus era o Messias. Em seu primeiro discurso, ele fala novamente em que constitui o Evangelho. Não há como pregar o Evangelho sem falar de doutrina. Quando eu falo de doutrina, não está falando de usos e costumes, mas isso porque usos e costumes eles mudam de tempos em tempos. Se eu falar algumas coisas para os irmãos aqui, vocês vão ficar escandalizados, porque lá no outro lado do mundo, né, é algo totalmente diferente daqui. As mesmas nossas igrejas, em matéria de usos e costumes, são diferentes, né? Mudam muito de um lugar para o outro, de um país para o outro, né? Mudam os costumes. Em Marrocos, no norte da África, os homens andam de mãos dadas. Se você chega lá naquele país, você pensa: o que é isso? O que está acontecendo, Senhor? São homossexuais? Não, em hipótese alguma. É um costume, uma prática local. E assim vai em outras coisas, né? É claro que existem costumes e usos e costumes que realmente ofendem, desagradam a Bíblia Sagrada. E nós temos que aprender a separar em relação a isso. Mas estou falando de doutrina bíblica, de ensino, que a palavra de Deus nos diz, a natureza do Evangelho.
Certa feita, uma senhora de uma seita religiosa me parou numa rua, me deu um folheto e disse: Jesus te ama. Eu voltei e disse: a senhora me disse que Jesus me ama. Muito bem. Quem é Jesus para a senhora? Ah, ele é meu Salvador. Ele salvou a senhora do quê? Ela começou a contar uma experiência que ela teve, que tinha sido curada, né? Eu creio que Deus cura, mas em que consiste a salvação bíblica? É algo bem diferente. É algo que abrange não somente uma enfermidade, uma cura de uma enfermidade, mas também envolve a cura da alma, uma aliança com Deus, uma comunhão íntima com Deus. É um despertar de uma velha vida, de uma morte para a verdadeira vida, a vida de Deus. Quem é Jesus para a senhora? Ele é meu Salvador. Mas salvou a senhora do quê? Para quê e por quê? Ela não sabia responder nada disso. Não sabia responder. Estai sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão de vossa fé. Será que era só para aquele tempo? Quando o apóstolo Pedro fala para os crentes estarem preparados, havia várias seitas religiosas, várias seitas religiosas surgindo até mesmo no seio da igreja. Com a morte dos apóstolos, alguns começaram, os apóstatas, os falsos profetas começaram a se infiltrar na igreja, cumprindo ali a profecia bíblica de que surgiriam falsos profetas em nosso meio. E a igreja foi firme em defender a fé cristã. Em Judas 3. Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Batalhar pela fé. Você sabe o que significa aqui, meus irmãos? A palavra grega para batalhar pela fé dá a entender uma luta intensiva. Existe um período na história da igreja cristã que nós chamamos a Era das Trevas, por volta do 3º ou 4º século, e vocês veem ali várias heresias surgindo, o romanismo surgindo com todo o seu império, os crentes sendo oprimidos, mas os fiéis, o remanescente fiel permaneceu. Batalhou, lutou ardentemente pela fé. Minha pergunta é: você, meu irmão, minha irmã, você tem batalhado pela fé? Você tem lutado pela fé? Por isso o apóstolo Pedro disse que devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão de nossa fé. Porque como naquele tempo existiam muitas heresias, também hoje nos nossos dias. Vou dar-lhes aqui uma série de exemplos da situação espiritual em que se encontra a nossa nação e por que devemos estar preparados. Eu tenho aqui em minhas mãos a revista Isto É, de 10 de julho de 2002. 10 de julho de 2002. Diz assim: o país do espiritismo, com 2,34 milhões de adeptos, 15% dos espíritas do planeta. O Brasil chora a perda de Chico Xavier, o lendário médium que morreu aos 92 anos. O país espírita. Isso nos entristece. Como crentes, nos entristece. Os espíritas são pessoas fantásticas, são pessoas muitas vezes maravilhosas. Mas o Deus que estão servindo não é o Deus da Bíblia. Lá em Deuteronômio capítulo 18, a Bíblia diz que o consultar mortos, a necromancia, ou o contato com mortos, a tentativa de contatar mortos,
é uma prática abominável diante de Deus. E as pessoas que tentam que praticam a necromancia ou espiritismo, elas estão entrando em contato não com entes queridos falecidos, mas estão entrando em contato com demônios. Demônios estão colocando sua vida física e sua vida espiritual em risco. Estão rumando para a perdição eterna, confiando nos guias espirituais ou nos demônios. Hoje em dia, se você pegar o metrô, o ônibus, dificilmente você não vai ver alguém lendo obras psicografadas. O que são obras psicografadas? Obras psicografadas são aqueles livros eles dizem a pessoa que escreveu estava possuída por um espírito, um suposto ente querido falecido, e ali escreveu o livro. A mensagem não é daquela pessoa que escreveu, não é do médium, mas do espírito que ali está. E à luz das Escrituras são demônios. E como tem pessoas entregando suas vidas a demônios, entrando em contato com a literatura espírita. Hoje dificilmente você pega um ônibus ou um metrô e não vê as pessoas lendo livros dessa simpática senhora chamada Zíbia Gasparetto. O fenômeno Gasparetto, 5 milhões de livros vendidos. Seu filho Luiz Gasparetto chega a ganhar em um único dia de trabalho R$40.000. Sua empresa fatura só no mercado literário 17 milhões. Realmente, o Brasil tem se tornado um país espírita. Revista Isto É, de 27 de março de 2002. A espada dos magos contra o baixo astral. Crescem os adeptos da magia como antídoto para vencer o medo, a violência e as angústias do mundo moderno. Naquele tempo, na igreja primitiva, eles tinham que estar preparados para combater o falso ensino que estava dentro da igreja e responder às acusações do Império Romano. Hoje, a situação não é diferente. Se você quer servir a Deus, você precisa engajar-se na defesa da fé. Uma grande lanchonete de São Paulo, aquela dos hambúrgueres, não preciso nem dizer o nome que muitos vão ver. Olha só, o futuro em suas mãos, uma prática adivinhatória condenada na palavra de Deus, a quiromancia, a busca do futuro através da leitura das linhas da mão. É algo condenado na palavra de Deus, meus queridos. E aqui as crianças, é colocado na mão das crianças isso. As crianças vão comer o lanche e ali está. Como ler a linha das mãos? As pessoas estão, sem perceber, mantendo contato com demônios. Vocês sabiam que os demônios não entram na vida da pessoa sem um convite? Eles são educados. Os demônios são educados. Não na natureza. A Bíblia diz que eles são mentirosos, frívolos, perversos, e que Satanás e o diabo, nele não há verdade. Mas para atuar na vida de uma pessoa, eles precisam ser convidados. E sabe como as pessoas convidam os demônios para invadir suas vidas? Quando se colocam debaixo dessas práticas adivinhatórias.
clarividência, tarô, quiromancia e tantas outras práticas, tão populares nos nossos dias, tão populares. Em Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, igreja, temos uma situação ali. Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo e seu célebre discurso em Atenas, ali no Areópago. No versículo 16 diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Minha primeira pergunta para você, meu irmão e irmã, é: o seu espírito no íntimo, você se sente revoltado ao ver esta situação em que o nosso país se encontra? Você se sente revoltado com essa situação das pessoas estarem servindo a demônios? Até pessoas de nossa própria família servindo aos demônios. Paulo não somente tinha uma indignação, ele não fazia como muitos passam às vezes diante de uma construção e olha, puxa, não acabaram ainda essa construção, e de braços cruzados fica. Paulo não somente assumiu uma atitude contemplativa da situação, mas a revolta dele era tão grande que ele agiu, ele quis mudar a situação. E como o crente muda a situação? É bem diferente daquilo que os muçulmanos fazem, né? Os muçulmanos querem, quando vem qualquer oposição à sua religião, principalmente os fundamentalistas vão lá, colocam bomba no corpo e explode meio mundo, não é? A revolta do apóstolo Paulo era uma revolta piedosa, sensata, coerente. Porque 1 Pedro 3,15 diz que devemos dar resposta de nossa fé com mansidão e brandura. Olha a situação aqui, meus irmãos, em Atos 17. Por isso dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. Paulo não ficou lá de braço cruzado dizendo: olha só que situação, está todo mundo aqui perdido, né? Não. Ele, olha, o evangelho